Colocar nosso filtro de praxe. Melhorou? Melhorou. Esse pelo menos não me dá alergia. O Instagram podia fazer um filtro mais suave, sem esses cílios. Maquiagem de noite. Tem que ter uma maquiagem de dia pra gente trabalhar. Misericórdia, olha isso. Melhorou, vamos lá. Título: TDAH. Seus impactos na vida. Bom, vamos lá. Hoje é a terceira live da série sobre TDAH. Eu hoje estou com uma blusa em homenagem a todos os portadores de TDAH e as mães dos portadores de TDAH, que são mulheres maravilha, né? Porque dar conta de uma criança com TDAH é muito desafiador, né? E muito interessante porque fazer essa série para mim está sendo um aprendizado, porque eu tenho TDAH, não fui diagnosticada, né? Eu só fui entender que eu tinha TDAH depois que eu me formei em psicologia, nos meus próprios desafios, né? De entregar projeto, de estudar para prova, né? E essa repetição de padrão que a gente tenta mudar e não é uma questão de força de vontade ou de boa vontade, enfim. E aí estudando sobre o transtorno eu vi, realmente eu tenho TDAH. E como o que acontece com a maioria dos adultos que não tem um diagnóstico na infância, a gente acaba desenvolvendo mecanismos para minimizar os prejuízos, né? Que é fazer resumo na hora que estuda, usar essas canetinhas coloridas aqui, olha, né? Meus textos são todos marcados, meus resumos, quando eu faço para vir falar com vocês, eu faço pelo menos em 2 cores, eu uso muito vermelho, porque aquilo me ajuda a fixar, ajuda a trazer a minha atenção, fazer checklist, né? Usar muito aquela agenda do celular, aquilo me ajuda muito, mas mesmo assim às vezes é desafiador, tá? Então assim, é sempre muito mais difícil e estressante para o portador de TDAH gerenciar a sua vida nas coisas mais simples, né? Como eu falei aqui na primeira live, arrumar o quarto, não esquecer a toalha para tomar banho. Ele vive perdendo objetos, vive perdendo celular, perde dinheiro, se atrasa, esquece, né? Então assim, como eu tô mergulhada nisso essa semana, eu tô podendo ver o meu comportamento TDAH com uma lupa, sabe? E eu acho que o pior já passou, que foi na minha infância, né? Eu vou falar um pouquinho disso, dos meus prejuízos, dos prejuízos das minhas filhas, né? De alguns pacientes. Mas eu vou começar falando do meu prejuízo, né? Mas assim, resumidamente, eu resolvi contar os desafios para fazer essa live de hoje. Como todo TDAH, eu às vezes consigo desenvolver um hiperfoco e passar mais tempo debruçada sobre um tema estudando, porém isso não dura muito, exatamente pela necessidade do cérebro de uma recompensa imediata. Então o TDAH ele perde o interesse rapidamente, né? Então eu já venho estudando há um tempo, mas assim, alternando esse estudo com outras milhares de coisas que me interessam e que eu também me debruço.
Essa é uma outra característica do TDAH. Ele tem um interesse assim variado, ele é curioso, ele quer saber de tudo. Então, normalmente ele lê 2, 3 livros ao mesmo tempo, ele tenta estudar 2 coisas ao mesmo tempo. Enfim, uma loucura. E aí eu venho estudando o TDAH para poder fazer essa série de live. E assim, um dia antes eu faço um esqueminha do que eu vou falar, né? Então assim, o primeiro dia cadê meu papel, gente? Ó, outra coisa, a gente perde as coisas, tá? Eu tenho milhares de papéis, eu tenho milhares de grupos que eu mesmo crio no WhatsApp, eu mesmo sozinha para guardar as coisas, e eu mesmo assim eu perco. Então, ó, o primeiro dia, olha que fofinho, ó, né? Fiz aqui o resumo do resumo com 3 cores, usei o rosa, o azul e o verde. Aí aqui eu tenho um esquema do que eu ia falar pra vocês. Ótimo, funcionou. O segundo dia, já não consegui fazer o resumo. Por quê? Foi um dia atípico, onde eu fui atravessada por outras demandas de clientes, de familiares, problemas, e eu não consegui. Eu sentei para fazer esse resumo já atrasada para entrar aqui para falar com vocês. Então eu comecei a fazer e não acabei, falei seja o que Deus quiser, e fiz a live sem o meu passo a passo. E aí o que acontece? É mais provável que eu me perca, que eu agregue coisas que talvez não fosse necessário falar, e talvez eu esqueça de falar outras que eu queria falar, que se eu tivesse feito esse passo a passo, ia ser mais fácil para eu manter meu foco, minha atenção, né? E hoje eu não consegui nem fazer o resumo, gente, não consegui, e quando eu vi eram 10 para meio-dia, eu ainda não tinha nem tomado banho, né? Então ou eu tomava banho ou eu fazia resumo. Então eu estou aqui hoje sem nenhum resumo para vocês, para falar das consequências do TDAH na vida da criança e na vida do adulto, partindo primeiro da minha própria experiência, primeiro como portadora, segundo como mãe de portadora e terceiro como psicóloga, tá? Então isso por si só já me dá uma propriedade, além dos estudos que eu venho desenvolvendo. Então, a gente já viu que é um transtorno que afeta algumas áreas do cérebro, do neurodesenvolvimento. Então, a gente nasce com isso e a gente permanece com isso até a nossa morte. E ele vai afetar algumas áreas do cérebro responsáveis pela atenção, pelo foco e pela hiperatividade e impulsividade. Algumas pessoas vão ser classificadas apenas como déficit de atenção, outros apenas como hiperatividade e outros com transtorno misto, que envolve os dois. Que é lógico, é mais difícil, né, gente? A gente viu que os níveis, né, desse transtorno, eles se dão a partir do prejuízo que a pessoa tem na vida dela, e é isso que a gente vai falar um pouquinho. Antes, quando eu sentei aqui que eu ia ligar a live, eu esqueci de encher minha garrafa de água, então eu atrasei mais um pouquinho. Essa coisa do horário foi muito interessante, né? Porque eu falei assim, vou botar 12:07, que é uma técnica de marketing para chamar a atenção. A pessoa fala, pô, 12:07, por que será 12:07 e tal. Não entrei nenhum dia 12:07, não adianta, não consegui, nem sei que horas são. 12:27, quer dizer, eu devo ter entrado quase 20 minutos depois. Então eu acho que esqueci de fazer o flyer para divulgar, que eu faço na noite anterior, não divulguei essa live. Fiz agora antes de entrar e mandei numa lista de transmissão, seja o que Deus quiser. Então por aí você vai vendo o caos que vai ficando, a função, que é a função executiva do portador de TDAH. E essa função executiva é exatamente isso, a capacidade que a gente tem de gerenciar o nosso dia nas coisas mais simples. Vai virando um bolo de neve gigante, a pessoa fica afundada naquela bola de neve gigante,
e não consegue fazer nada, né? Se a pessoa ainda for assim, digamos, perfeccionista, daquelas assim, eu só faço se tiver muito bom, eu só faço se eu for melhor, ela não vai fazer nada, entendeu? Eu desenvolvi essa coragem de falar assim, cara, eu vou fazer com o que eu sei, porque eu confio no que eu sei. Eu poderia melhorar a minha apresentação, eu poderia ser mais clara, mais objetiva, eu poderia, mas graças ao transtorno eu não consigo. Então eu entendo que o que eu faço é o meu melhor, e eu faço, que eu entendo que para eu continuar caminhando, trabalhando, seguindo, ajudando outras pessoas, eu tenho que fazer, né? Então eu não espero estar pronta para fazer. Eu vou me preparando e quando eu tenho uma oportunidade eu faço, e aí eu vou melhorando a cada vez, tá? Então eu acho que o flyer de amanhã eu vou botar horário meio de 7, meio de 17, meio de 27. E algum desses horários eu consigo entrar. E hoje em dia eu rio porque assim, na minha infância eu sofri bastante. Eu tive prejuízos pro meu, vamos dizer assim, pra minha autoestima em relação a isso. Primeiro que eu fui reprovada na alfabetização, não consegui aprender a ler. Aquilo foi um choque na família, né? Como que uma criança é reprovada na alfabetização, colégio particular, um bom colégio. Eu me lembro da escola, eu adorava a escola. Eu não sei se era em Santa Teresa, o nome era Pueridomus, e era como se fosse um castelo. Eu me lembro do recreio, era muito bom, né? Olha só, eu me lembro do recreio e me lembro do lanche. Fui reprovada na alfabetização. Eu me lembro de brincar com massinha, da aula de arte que a gente coloria com lápis de cera, passava na chama da vela e aí ele derrete, né? E a gente fazia o desenho numa lixa. Quer dizer, olha, eu tinha uma criança que tinha muito prazer. Isso é uma coisa do nosso cérebro, né? A necessidade de recompensa, do prazer. Então tudo que dá prazer a gente vai lembrar, a gente vai conseguir guardar na memória, né? Por isso que a gente, quando vai, começaram as ligações de spam. Quando a gente vai trabalhar com um portador, né, de TDAH, a gente orienta a ele dar pausas no estudo, estuda 25 minutos, de 25 a 40 minutos estuda, dá uma pausa de 10 minutos, vai fazer alguma coisa que dê prazer, exatamente pelo hormônio do prazer, né? O hormônio do prazer baixa, e aí a gente faz algo prazeroso para ele subir de novo e a gente voltar a estudar com uma certa motivação, né? E aí você alternar também eu já tô saindo do foco, isso é foco de outra live, tá? Eu vou deixar para falar na outra live. Então vamos voltar para os prejuízos, para depois a gente vai falar numa outra live que vai ser amanhã, do que a gente pode fazer para minimizar esses sintomas e esses efeitos, que são essas pequenas dicas para você organizar o seu dia a dia, sua função administrativa, tá? Então, assim, eu fui reprovada na alfabetização, eu tinha muita dificuldade em matemática, muita. Eu ficava muito em recuperação, eu levava muito bronca. Na hora de sentar para estudar, era horrível, porque as pessoas que estudavam comigo, e normalmente isso acontece com qualquer criança que tem TDAH, elas não têm paciência, porque a criança com TDAH, ela se distrai, sabe? Você tá aqui falando com ela, explicando, e ela tá com o olhar perdido. Se ela desviar o olhar, já era, porque o cérebro dela foi para outro lugar, ela foi para a borboleta que passou, ela foi para a abelha, ela foi para uma lembrança, ela foi para o futuro. Ela não está ali, ela não está ouvindo o que você está falando. Então, quer dizer, ela ouve, mas ela não registra, porque o foco, a atenção não está ali. Então é muito desgastante para as mães dessas crianças, né? Porque tem a cobrança da escola. A escola muitas vezes não compreende esse transtorno, não sabe o que fazer, né? Ainda mais que você tem que ter uma prova, você tem que ter um método de avaliação, você tem que ter um método de ensino que é comum a todas as crianças. Só que as crianças não são iguais.
as crianças têm cérebros diferentes, têm históricos de vida diferentes, têm dinâmicas familiares diferentes, né? Então, assim, fica muito difícil. Você vai nivelar por baixo, você vai nivelar por alto, como englobar essas crianças todas. Então, é um desafio muito grande da pedagogia resolver esse desafio, né? Eu entendo que o método de ensino deveria sim passar por uma modernização, né? Até para poder atender a demanda dos portadores de TDAH, por exemplo, tendo vários estímulos, né? Porque assim, você tem um estímulo só de aula, que é aquele professor que copia no quadro a matéria e o aluno fica 40 minutos copiando no caderno, depois ele faz exercício. Cara, isso é maçante, isso é chato, né? Então, assim, as aulas que o TDAH ele consegue manter um pouco mais de atenção, absorver mais, são as aulas que tem vários estímulos. Então, o professor, ele vai botar um pouquinho no quadro, ele vai falar, ele vai fazer algum tipo de jogo, ele vai fazer uma dramatização, ou ele vai fazer uma aula ao ar livre, ou ele vai passar um vídeo, ele vai passar um slide, um retroprojetor, enfim. Então, assim, quando você tem vários estímulos, é mais fácil para esse cérebro absorver, né, do que manter o foco e a atenção, que é a maior dificuldade dele num único estímulo. Então essas crianças, as pessoas gritam na hora do estudo, fazem pressão, ameaçam, botam de castigo, brigam, algumas apanham. Então, assim, é muito sofrimento, gente, para essas crianças, por uma coisa que elas não entendem por que elas não conseguem fazer diferente. O cérebro delas funciona assim, é algo físico, químico, que acontece no cérebro delas. Não é da ordem da vontade, ou da índole, ou da personalidade, entende? Por isso que eu digo que informação é muito importante. E aí a criança fica estressada, fica com baixa estima, desenvolve uma ansiedade e uma série de outros comprometimentos emocionais. Os pais ficam estressados, se sentem culpados, ou às vezes têm até vergonha do rendimento do filho, né? Na escola ele pode vir a sofrer bullying por estar sendo reprovado, ou ele passa por suspensões, ele se envolve em brigas, ele não para quieto na carteira, porque é uma outra característica de TDAH. Ele não consegue ficar parado, né? Assim, prestando atenção na aula. Ele levanta várias vezes para beber água, ele levanta várias vezes para ir ao banheiro, né? Então ele perturba a aula, ele puxa assunto com um aluno do lado, aí o aluno deixa cair o estojo no chão, ele já se distrai. Então, assim, isso gera uma série de problemas, né, que vão caindo sobre o comportamento da criança, né? Num primeiro momento, a escola e os pais vão classificar essa criança como um aluno problema, de mau comportamento. Então vai vendo como que isso vai se desenrolando de uma forma negativa e nociva no desenvolvimento infanto-juvenil desse portador, né? Então ele vai acumulando uma série de prejuízos na aprendizagem, recuperação, reprovação, rótulos. Às vezes ele vai mudando de escola. Há uma resistência dos pais em entender que é um funcionamento do cérebro por desconhecer, por negação mesmo, de ter um filho que é diferente, que funciona diferente das outras crianças. Então, às vezes ele fica mudando de escola. Essa escola não é boa, essa escola é muito forte, essa escola é muito fraca. Então vão fazendo tentativa e erro e nada resolve, né? Nada resolve a situação dessa criança com TDAH, e ela vai agregando a esse transtorno as comorbidades, que são a ansiedade, a depressão, a baixa autoestima e por aí vai, né? Agressividade. Oi, Vicente, seja bem-vindo. Agressividade, isolamento social, evitação. Às vezes a criança não quer mais ir para a escola,
entendeu? Porque não é um lugar agradável. Às vezes o agradável na escola para criança é só a hora do recreio, que ela vai brincar e ela vai estar tendo um reforço positivo e um estímulo. Mas às vezes até isso fica prejudicado, porque pelo comportamento dela ser classificado como um mau comportamento, às vezes ela é suspensa e perde o recreio. Então ela vai perder a melhor parte para ela da escola, que é a brincadeira, né? E essas crianças, normalmente, se elas tiverem o tipo misto do TDAH, elas estão sempre correndo, elas gostam muito de esporte, né? Elas se sentem bem extravasando, até porque o exercício e o esporte eleva o nível de dopamina, né? De bem-estar, que é uma das dificuldades aí do cérebro dessa criança. E aí essa criança entra na adolescência já com esse histórico e esses rótulos, entre aspas, de mau comportamento, de mau aluno, de mau desempenho. Então a adolescência é um período em que o sujeito ele tem que, como é que eu vou te dizer, ele tem que estruturar o eu dele a partir do próprio olhar e das próprias vivências, né? Então, assim, tudo que ele ouviu dele na infância toda é pejorativo e ruim, né? Então ele tem que se entender como ele realmente é. E isso vai se dando nas experiências com o mundo. Todo o histórico anterior dele foi ruim. Então ele já entra nessa adolescência prejudicado nesse sentido, tá? Inseguro, ou muito impulsivo. E aí dentro dessa impulsividade, né, que a gente viu ontem, que é tomar decisões sem refletir nas consequências, né, e com a necessidade do reforço positivo e do prazer. Então assim, ele vai e faz sem pensar nas consequências. Ele tem grandes riscos de se envolver com o uso de drogas. Uma vez se envolvendo com drogas, ele tem um risco de desenvolver a dependência química, que é uma outra doença da compulsividade. E aí olha só quantos prejuízos essa pessoa está acumulando e ela ainda nem chegou na vida adulta. Além disso, os portadores de TDAH podem ter problemas de relacionamento. A mesma dificuldade que os pais tinham em lidar com essa criança, um namorado, uma namorada, um amigo pode ter, né? Porque ele vai esquecer data de aniversário, ele vai esquecer de retornar a ligação, ele vai se comprometer a fazer uma coisa e vai esquecer, memória de trabalho, né? E, mais uma vez, o desconhecimento leva a pessoa a fazer outro tipo de interpretação, como se fosse índole, como se fosse má vontade, como se fosse de caráter duvidoso, e não é. Então o TDAH ele é mal compreendido. Na realidade, acho que as pessoas nem sabem que ele existe. No entanto, estima-se que mais de 2 milhões de brasileiros tenham TDAH. Em adultos, a estimativa é de 2,5% a 3% de portadores de TDAH. Então, assim, é grande. 2 milhões de pessoas é um número bem grande, né? Então, essa criança chega na adolescência já com uma série de prejuízos na vida dela. E se ela não tem uma intervenção precoce, ela leva isso para a vida adulta. Na infância, a gente comentou ontem que isso é amenizado quando tem uma mãe presente, que senta, que estuda, que cobra. Isso tudo de função executiva, o que eu tenho que fazer para passar na prova, fazer o dever, entregar o trabalho, chegar no horário, é a mãe que cobra, ou o pai, ou o cuidador. Então é algo externo a ele, porque quando ele precisa fazer isso por ele mesmo, ele não consegue, é muito difícil, tá? O cérebro não consegue se organizar e dar conta dessas funções executivas que para uma pessoa que não tem o TDAH é super simples, super fácil, como escovar o dente, tomar banho, enfim. Então, se ele teve uma intervenção precoce, ele pode ou não ter tomado medicação, e isso vai ajudar na autorregulação cerebral dos neurotransmissores, já vai dar uma melhora na atenção, no foco, na hiperatividade.
E a intervenção psicoterapêutica é focada para desenvolver habilidades executivas, né, para ele aprender como estudar, aprender como organizar a mesa, aprender a consultar a agenda, o checklist dele para ele fazer o que ele tem que fazer, etc, 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 né? É um trabalho árduo, né? Envolve o psiquiatra, o neurologista, o psicólogo, às vezes um psicopedagogo, a família e a escola. E nem sempre a gente tem essa união, né, de todas essas instâncias, de todas essas áreas. Se ele não teve o diagnóstico, pior ainda. Pior ainda, porque ele vai ficar achando que ele é uma pessoa inferior, que ele não tem capacidade, ele vai passar a duvidar dele, ele vai passar a evitar. Então, muitas vezes, essa pessoa evita fazer um vestibular, evita entrar na faculdade, ou ele tenta e não consegue, aí ele repete 1, 2 vezes, aí ele fica frustrado, desiste, entende que aquilo não é pra ele, ou ele passa, mas ele tem muita dificuldade, aquilo é estressante, aí ele pode desenvolver uma comorbidade como uma depressão, um transtorno de pânico. Muitos deles desistem de uma carreira numa empresa ou de uma carreira de pesquisa, né, mestrado, doutorado, por conta disso, porque ele acredita que ele não vai dar conta, então eles partem para uma atividade autônoma, porque num terceiro setor, numa atividade autônoma, ele faz o horário dele, ele não tem ninguém que cobre ele. Isso por um lado é bom, mas pelo outro ele pode cair numa zona de conforto ou ficar aquém das suas possibilidades, entende? Porque simplesmente ele não vai fazer, ele não vai ganhar dinheiro, ele não vai fazer, ele não vai ter sucesso, entende? Então assim, é uma série de prejuízos que seguem na vida da pessoa, que vai envolver o emocional dele, a autoestima, a saúde mental, a saúde física, porque às vezes ele esquece de beber água, ele esquece de se alimentar, ou ele não vai para academia fazer o esporte porque ele não tá afim, porque aquilo não é prazeroso e aí ele não vai fazer mesmo. Envolve prejuízos na vida afetiva, relacional, porque assim, desgasta ele dizer que não consegue, né? Ou ele ficar escutando das pessoas que não é possível, você não faz porque não quer, você não se esforça, ou você é um fracasso, você não serve pra nada. Então assim, ele vai deixando de falar, ele vai deixando de se relacionar, ele vai ficando sozinho, entende? É muito triste essa série de atravessamentos que o portador de TDAH passa pelo desconhecimento de que é um transtorno, né? Como que você vai culpar a pessoa porque nasceu com um transtorno, gente? Não existe isso, né? Então, o diagnóstico pode ser feito na vida adulta? Pode. Ele pode entrar com a medicação e ele vai melhorar muito, ou ele vai entrar a princípio com a ajuda de um psicólogo, ou de um psicólogo coaching, ou de um psicólogo com formação em coaching, né, que trabalha muito essa coisa do exercício, da metodologia, de atingir seus objetivos, né, no dia a dia. Então assim, passa algumas tarefas que ele vai ter que cumprir, como sair do ponto A e ponto B. Eu tenho que entregar um projeto em 30 dias, o que eu tenho que fazer, qual o passo a passo para entregar esse projeto em 30 dias, o que eu tenho que fazer todo dia para isso, né? E aí tem que ter estratégias para lembrar de fazer, enfim, é um processo, né? Uma psicoterapia comportamental que também vai trabalhar dessa forma. E aí é ele com ele mesmo, com esse apoio, e ele fazer um esforço, gente, absurdo para ele conseguir cumprir isso, tá? Porque, por exemplo, eu uso o recurso da agenda do computador, tudo eu boto lá, que eu tenho que pagar, para quem que eu tenho que ligar,
os horários de atendimento, o horário da live. Até quando eu vou fazer uma mala, eu tenho que fazer um checklist e botar em cima da mala ou na pia do banheiro para lembrar de botar a escova de dente, a lente de contato, o óculos, o remédio, senão eu vou esquecer. É memória de trabalho, é a ideação. Eu vou viajar amanhã, preciso fazer uma mala, preciso botar roupa de frio, roupa de calor, preciso botar medicação, objetos de higiene. Se eu deixar isso por conta do meu cérebro, eu vou esquecer metade das coisas. Ou eu vou esquecer aquilo que eu não podia esquecer. Entende? Por exemplo, você sai para entregar um documento no cartório. Reconhecer um documento no cartório. Aí você sai correndo, estabanado, chega no cartório, cadê o documento? Você esqueceu. Isso é memória de trabalho, isso é função executiva, tá? Então, assim, tem que ter lista. Oi, tia, bem-vinda. Tem que fazer lista, tem que fazer checklist, tem que botar alarme. Aí eu tenho pacientes que falam assim, eu boto alarme pra tudo. Aí meus amigos de trabalho ficam me zoando. Aí eu falei pra ela que ela não tem que ter vergonha de botar alarme, né? Ela tem que levar esclarecimento para esses colegas de trabalho. Gente, eu tenho um transtorno chamado transtorno TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso é um transtorno do neurodesenvolvimento. Eu nasci assim, meu cérebro, meu córtex, não sei o que, não produz neurotransmissores tal e tal. Dá uma aula, entendeu? Ou então, não sei, sabe? Mas ficar com vergonha porque tá botando alarme, você vai se prejudicar. Então a gente tem que desenvolver recursos, mecanismos, né? Para minimizar esses prejuízos do dia a dia, tá? Do que o TDAH traz. E se você tiver um profissional para te ajudar, um desses que eu falei, melhor. Se você tomar medicação, melhor. Sozinho é muito mais difícil e a chance dele parar no meio do caminho é muito grande. Porque como o cérebro tem uma necessidade de reforço imediato, de prazer, ele acaba desenvolvendo uma baixa tolerância à frustração. Então a frustração e o fracasso de uma pequena ação faz com que ele desista. E aí ele volta para o mesmo padrão e não vai sair daquilo a vida toda, né? Então, assim, hoje em dia eu até consigo rir das coisas que eu faço, né? Eu acho que a fase pior da infância já passou, tá lá atrás. Mas eu reconheço que eu tenho prejuízos no meu dia a dia por causa dessa área executiva do cérebro que não funciona, né? Funciona muito mal. Eu tenho 3 filhos, as minhas 2 filhas mulheres têm transtorno de déficit de atenção, a mais velha tem. Não acho que seja tão grave quanto o meu e da minha filha mais nova, mas tem, e ela tem lá os prejuízos dela, no sentido de manter a motivação e de começar e concluir algumas coisas, eu percebo. O primeiro sinal que a gente viu foi na leitura. Você lê, o TDAH lê uma página de um livro, e um livro que ele gosta, ele quer ler, é interessante. Aí ele para e fala assim, o que eu li agora? Ele não lembra. É uma coisa impressionante, chega a ser assustador. Aí você lê 3, 4 vezes o mesmo parágrafo e você para e fala, o que eu li? Não lembro. Então, cada um desenvolve isso. Na hora de estudar é mais grave ainda, né? Porque eu Ramona, há muito tempo atrás, na época da faculdade, eu desenvolvi uma forma assim, eu presto atenção na aula e eu escrevo, eu psicografo tudo que o professor fala, porque eu me obrigo a estar com a atenção focada quando eu estou escrevendo. E eu me lembro que em época de prova o pessoal disputava meu caderno para tirar xerox, porque eu escrevia tudo que o professor falava. Eu desenvolvi então uma habilidade de escrever rápido e de prestar atenção e escrever sem perder muita qualidade. É lógico que um pedaço ou outro às vezes eu perdia, lógico. Mas se eu ficar parada simplesmente olhando e prestando atenção num único estímulo, eu não vou conseguir absorver, tá? Por quê?
déficit de atenção, déficit de concentração e déficit de hiperatividade, que é ficar quieta muito tempo na mesma posição, prestando atenção em alguma coisa. O tempo, o time que você fica prestando atenção também, ele é prejudicado. A gente não consegue ficar muito tempo prestando atenção. Então, assim, quando eu tenho dois estímulos, eu estar escrevendo e estar ouvindo o que o professor está falando, me ajudou, né? Depois eu passava, quando eu estudava, eu fazia resumo, que gasta dedo e caneta pra caramba. E até que eu comecei a usar as canetas coloridas, marca-texto, em tudo que eu achava importante. Todas as palavras-chave, tal, fazer colchete e tal. E hoje em dia eu sou adepta da caneta vermelha, que me ajuda muito, né? Então por isso que eu prefiro os livros em papel, impressos, do que digital, né? Porque digital você não consegue marcar, é mais difícil para quem tem TDAH para ler. Então, assim, dá para tratar, né? Informação é importante, procurar ajuda médica e psicológica é importante, e ter esses recursos de apoio para você minimizar os prejuízos na sua vida, tá? A gravidade do TDAH, ele vai ser classificado pelo nível de prejuízo, né, na sua vida social, profissional, escolar, e isso é muito subjetivo, cada um vai ter o seu. E assim, tem pessoas assim que ficam com a vida destruída por causa do TDAH, né? Porque é um TDAH muito alto e a pessoa começa a ter prejuízo em todas as áreas, então ela deprime, ela se isola, e muitas pessoas até se suicidam por causa disso, né? Então, assim, a gente precisa olhar para o TDAH, incluir o TDAH nas nossas vidas, porque a gente tem muitas pessoas no nosso entorno, sabe? Então, se você tem um familiar, se você tem um filho, se você tem um colega de trabalho, que você vê algum desses sintomas que eu falei aqui, observa, chama para conversar, né? Pergunta, você já pensou na hipótese de você ter TDAH? Estuda sobre isso. Porque se a pessoa ela encontra o conhecimento, ela tem como buscar ajuda, ela tem como minimizar esses prejuízos, entendeu? E eu acho que a gente vai estar fazendo um bem para o mundo, um bem para as pessoas que a gente ama, né? Um bem para a sua empresa, para a sua equipe. Porque se você tem vários funcionários com TDAH, você vai ter problema de produtividade, você vai ter problema com prazo, você pode ter uma autorrotatividade de funcionário, né? Então, assim, por que não, né, fazer palestra, fazer treinamento, né, falar sobre TDAH nas empresas, falar sobre TDAH nas escolas, fazer reunião com os pais, um trabalho de apoio com os pais que têm filhos com TDAH, né? Ensinar a criança a estudar na escola, que essa metodologia que a gente passa para a criança portadora de TDAH, que ensina ela a se organizar e a estudar, ajuda muito a ela, mas ajuda também a criança que não tem, entendeu? Às vezes eu atendo criança que tem e o irmão não tem, mas o irmão que não tem se interessa, presta atenção, às vezes aprende, bota em prática e tem uma melhoria no seu rendimento escolar, enquanto o TDAH, alguns conseguem seguir, né, com o que foi aprendido, e outros vão abandonar logo depois, né? Então isso vai depender muito também, quando é criança e adolescente, dos pais, do incentivo dos pais entenderem, dos pais incentivarem, dos pais cobrarem, mas no sentido dessa criança, desse adolescente se instrumentalizar para a vida adulta, porque na vida adulta ele não vai ter ninguém cobrando se ele fez o checklist, se ele botou o alarme, se ele conferiu a lista das coisas que ele tem que levar para uma viagem, para uma reunião. Não vai ter, ele vai ter a pressão do mercado de trabalho que todo mundo tem. Então ele tem que aprender a se autogerenciar em relação a essas funções executivas do dia a dia, tá? Então eu acho que esse foi o papo de hoje. Acho que eu lembrei de falar de todos os prejuízos, né? A própria comorbidade, que é a depressão,
a ansiedade, que pode evoluir para um transtorno de pânico, ou uma fobia social, uma evitação, um isolamento social, o próprio suicídio, né? Ou até alguns adolescentes praticam o cutting, que é aquele corte, né? A pessoa se mutila porque ela se julga inferior, se julga uma pessoa má, porque ela não consegue ser igual à maioria, e o adolescente se compara muito. É uma outra coisa que também às vezes acontece, um filho tem TDAH, o outro não tem, então os pais acabam comparando, olha seu irmão, ele só tira 8, só tira 9, o seu irmão nunca repetiu, o seu irmão, o quarto dele é organizado. Isso é péssimo, né? Porque cada filho é um universo, é um cérebro, enfim, é um psiquismo, então não dá para comparar, né? O que os portadores de TDAH precisam é de informação, de amor, acolhimento e de tratamento, tá? Então eu vejo vocês amanhã. Amanhã eu vou trazer algumas estratégias para minimizar esses impactos do TDAH no dia a dia. Eu já falei alguma coisa aqui, né? Mas vou falar amanhã. E é isso, tá? Eu vou deixar gravada essa live, então quem vai assistir depois, salva, compartilha com quem precisa, porque é muito importante levar essa informação para o maior número de pessoas, tá bom? Um beijo, boa quarta-feira e até amanhã.